Olá pessoal, estamos aqui para fazer a correção da nossa segunda lista de exercício. E uma das principais questões mais perguntadas a mim hoje foi essa primeira questão, que dizia o seguinte: se x e y são dois números positivos reais, então a expressão era para você determinar o valor de m resolvendo essa expressão aqui. Se a gente observar, essa expressão aqui nada mais é do que um produto notável, que é o quadrado da soma. Então, para me determinar o valor de m, eu teria que desenvolver essa expressão aqui. Então, vamos lá para a resolução. Se eu tivesse lá, pegando a expressão lá, ó, m é igual a x raiz quadrada de y sobre x, mais y raiz quadrada de x sobre y elevado ao quadrado, a gente poderia fazer isso daqui quebrando em duas partes, já que é o quadrado da soma. Então, ficaria ele vezes ele mesmo, para a gente poder aplicar a distributiva. Aí, nesse caso, o que a gente iria fazer? Eu pegaria o primeiro vezes o primeiro, que daria x vezes x ao quadrado, y, raiz quadrada de y sobre x, vezes quadrada de y sobre x. Está aqui, ó. Raiz quadrada de y sobre x, vezes raiz quadrada de y sobre x. O primeiro vezes o segundo. Então, eu pegaria x vezes y, que daria xy. Raiz quadrada de y sobre x, vezes raiz quadrada de x sobre y. Tá aqui, ó. Então, eu multipliquei todo mundo do primeiro vezes o segundo. Agora, eu vou multiplicar o segundo vezes todo mundo daqui, ó. Y vezes x vai dar xy. Raiz quadrada de x sobre y vezes raiz quadrada de y sobre x. Está aqui. E multiplicar o segundo pelo segundo. Y vezes y vai me dar y ao quadrado. Raiz quadrada de x sobre y vezes raiz quadrada de x sobre y. Professor, e agora o que é que eu faço com esse tanto de letra? A gente tem que lembrar algumas regrinhas lá das propriedades dos radicais, que eu vou mostrar para vocês agora. Nas propriedades dos radicais, a gente tem que lembrar que quando eu tenho uma raiz multiplicada por ela mesma, significa que está sendo ela elevado ao quadrado. Então, se eu tenho raiz de x vezes raiz de x, isso me daria raiz de x ao quadrado, que aí eu cancelo o índice com o expoente, sobrando somente o x. Outra regrinha que vale lembrar também é que quando os índices aqui são iguais e eu tenho uma multiplicação, então se eu tenho raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, ficaria quanto? Raiz quadrada de 2 vezes 3, que vai dar 6, certo? Então, tendo essa ideia aqui, a gente pode voltar lá para a questão. Então, tendo aquelas ideias que eu passei para vocês agora, fica muito mais fácil de simplificar isso daqui, certo? Então, nesse caso, ó, eu tenho uma multiplicação de raízes iguais. Então, como é que ficaria isso aqui? Ficaria x ao quadrado. E, nesse caso, a raiz iria sumir. Então, ficaria y sobre x, certo? Mas, aqui eu tenho xy, que não dá para fazer nada. Então, repete o xy. E aqui, ó, os índices são iguais. Então, nesse caso, eu coloco tudo dentro de uma raiz só. Fica x vezes y vezes x, que dá yx. E x vezes y, que dá xy. Então, ficaria raiz quadrada de y sobre x, y vezes x sobre y. De modo análogo aqui também. Então, ficaria mais xy raiz quadrada de yx sobre xy, mais y ao quadrado. E aqui, ó, as raízes elas são iguais, então já sabe que cancela e fica somente o número que está abaixo, que é quem? X sobre y, certo? Dando continuidade, a gente pode fazer umas simplificações que a gente viu lá em monômios e polinômios. Se aqui é uma multiplicação, o que está em cima eu posso cortar com o que está embaixo. Então, cortando esse daqui com esse aqui, aqui vai ficar só x, y, porque vai cancelar o x. Mas, aqui a gente viu que quando a parte literal é igual, eu posso somar. Então, se aqui tem 1 e aqui tem 1, vai ficar 2xy
raiz quadrada de yx sobre xy, mais, mesma coisa, aplicando corta-corta aqui, esse y cancela com esse y e vai ficar só yx, certo? Uma coisa que a gente tem que lembrar, nesse caso, é que, se a gente observar aqui, ó, eu tenho uma fração, e uma fração de uma divisão de números iguais, porque mesmo o y e o x estando em oposições contrárias, mas a gente sabe que isso não influencia. Então, nesse caso, eu tenho a divisão de um número por ele mesmo. Então, nesse caso, a divisão de qualquer número por ele mesmo vai ser sempre 1, certo? Então, vamos reescrever isso aqui sendo xy mais 2xy. Aqui, então, se é divisão, vai ficar a raiz quadrada de 1 mais, botando aqui em ordem, fica xy. A gente sabe que a raiz quadrada de 1 é 1, então vai ficar 1 vezes 2xy, 2xy. Então, eu vou ter xy mais 2xy mais xy. Aqui é uma adição normal, que a gente sabe de termos algébricos, então nesse caso é só somar 1 mais 2 mais 1, que vai ficar 4xy. Essa é a resposta da nossa primeira questão. Na nossa segunda questão dizia o seguinte: qual é a diferença entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença entre dois números reais e iguais? Então, a gente sabe que o quadrado da soma, a gente pode usar duas letras quaisquer. A gente vai utilizar A mais B. E quadrado da diferença também A mais B. Então, a gente vai ver quanto é que dá esse quadrado da soma menos o quadrado da diferença. Usando o quadrado da soma sendo A mais B elevado ao quadrado, menos o quadrado da diferença sendo A menos B elevado ao quadrado, a gente sabe que quando desenvolve isso daqui, nós temos sempre o quê? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos, porque no caso a gente quer a diferença do quadrado da soma e o quadrado da diferença. Desenvolvendo o quadrado da diferença, o que a gente tem? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui a gente ficou agora com uma subtração de polinômios. E como é que a gente resolve? Repete o primeiro e inverte o sinal do segundo. Então, vai ficar como? Vai ficar A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E no segundo a gente vai inverter. Menos A ao quadrado mais 2AB menos B ao quadrado. Aí a gente analisa aqui os termos semelhantes. E nesse caso, a gente olha que eu tenho um A positivo e um A negativo. Então, vai para 0. Eu tenho um B positivo e um B negativo, que vai para 0 também. Fiquei só com 2AB mais 2AB. Nesse caso, é uma adição de monômios. O que a gente faz? Soma os coeficientes e repete a parte literal. Então, vai ficar 4AB. Que a resposta correta da nossa alternativa seria a letra E, que nesse caso é o quê? É o quádruplo do produto, ó, o quádruplo do produto do primeiro com o segundo. Na terceira questão, pede para nós verificarmos se 4 elevado ao quadrado, 4m mais 1 elevado ao quadrado, menos m ao quadrado mais 2 ao quadrado, é igual a 15m ao quadrado. Então, para isso, a gente precisa desenvolver esses produtos notáveis e depois aplicar a subtração para verificar se a resposta final vai ser 15m ao quadrado. Então, eu já dei uma adiantadinha para vocês aqui, ó. Que como aqui é o quadrado da soma, a gente vai ter o quê? O quadrado do primeiro, então, 4 ao quadrado, 16, m ao quadrado, mais 2 vezes 4, 8, 8 vezes 1, 8m, mais
o quadrado do segundo, que é 1, menos, desenvolvendo esse outro quadrado da soma, eu tenho que o quê? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se a gente, quando resolver essa subtração polinomial, o resultado der 15m ao quadrado, então o que nós temos aí na questão é uma afirmativa verdadeira. Então vamos olhar, mesma coisa que a gente tinha feito anteriormente. A gente vai repetir todo o primeiro, então vai ficar 16m ao quadrado mais 8m mais 1. E no segundo, o que a gente faz? Inverte todo o sinal, então vai ficar menos m ao quadrado menos 4m menos 4. E vamos fazer essa conta. Então aqui eu tenho 16m ao quadrado menos m ao quadrado, vai me dar 15m ao quadrado. Tá quase igual. Se as outras contas que nós vamos fazer zerar, então é porque isso é uma resposta correta. Vamos verificar. 8 menos 4 só vai me dar mais 4m. Opa, já tem uma coisa diferente aí. E 1 menos 4 vai me dar menos 3. Que isso daqui é totalmente diferente de 15m ao quadrado. Então, essa questão é uma afirmativa falsa, certo, pessoal? Já na quarta questão, pede para você determinar quanto que vale x ao quadrado, x menos y ao quadrado, menos x mais y elevado ao quadrado. E ele nos dá uma condição, que x vezes y é igual a 12. Esse valor a gente vai utilizar no finalzinho da questão para conseguir o resultado. A gente sabe que isso daqui é o quadrado da diferença. Então, desenvolvendo, a gente vai ter o quê? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado, menos, e esse aqui a gente tem o quadrado da soma, que nesse caso é o quadrado do primeiro, que é nesse caso x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes x, 2x, 2x vezes y, 2xy, mais o quadrado do segundo, que no caso vai ficar y ao quadrado. Tendo essa subtração polinomial, mesma coisa que eu tinha dito para vocês. O que a gente vai fazer? Repetir o primeiro e inverter o sinal do segundo. Então vai ficar x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. E aqui quem é positivo fica negativo e quem é negativo fica positivo. Então, menos x ao quadrado menos 2xy menos y ao quadrado. Na hora de simplificar, a gente pode olhar que nós temos termos semelhantes com sinais opostos. Então, isso vai dar quanto? 0. Então, esse menos esse, 0, com esse aqui, ó. E x ao quadrado, y ao quadrado também dá 0. Sobrando só menos 2xy, menos 2xy. Que somando isso daqui vai ficar menos 4xy. Só que no começo da questão, ele tinha me dito um valor de x vezes y, que está aqui, ó, é 12. Então, substituindo, a gente vai ter o quê? Menos 4 vezes x vezes y, a gente sabe que é 12. 4 vezes 12 vai dar um resultado de menos 48. Essa é a resposta da nossa quarta questão. Na quinta questão, ele nos dá o seguinte, um valor para A, que A vale x mais 2 e que B vale x menos 2. E pede para nós determinarmos o valor dessa expressão aqui, A ao quadrado mais AB menos
b ao quadrado. Então vamos substituir, porque a gente já sabe quem é a e quem é b. Então substituindo aqui, ficaria como? Ficaria x mais 2 ao quadrado mais quem é a? X mais 2 vezes quem é b? X menos 2 menos quem é b? X menos 2 ao quadrado. Então, nesse caso, se a gente observar, eu tenho três tipos de produtos notáveis. Eu tenho o quadrado da soma, a soma pela diferença e o quadrado da diferença. Que desenvolvendo isso daqui vai me dar quanto? Desenvolvendo o quadrado da soma, vai ficar o quadrado do primeiro, que é x, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 2, vai ficar 4x, mais o quadrado do segundo, que é 4, certo? Mais esse outro produto notável é soma pela diferença, que nesse caso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vai ficar x ao quadrado menos 4. Menos, esse aqui é o quadrado da diferença. Então vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai ficar 4x, mais o quadrado do segundo, certo? A gente ficou então com uma operação com polinômios, que nesse caso a gente faz o quê? Repete o primeiro, faz jogo de sinal como os demais. Então vai ficar x ao quadrado mais 4x mais 4, mais por mais x ao quadrado, mais por menos 4. Fazendo jogo de sinal agora, mais por menos x ao quadrado, menos por menos, mais 4x, e menos por mais, menos 4. Organizando em termos semelhantes, o primeiro termo é x ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado mais x ao quadrado menos x ao quadrado. Usei todos que têm x ao quadrado. Próximo termo, os que têm x. Então vai ficar mais 4x mais 4x. E agora os que têm 4, que nesse caso então vai ficar mais 4 menos 4 menos 4, certo? E agora a gente vai simplificar. Se eu tenho um positivo com um negativo, vai para zero, sobrando só x ao quadrado. Positivo com positivo soma, 4 mais 4 vai me dar mais 8x, certo? E aqui vai ficar 4 menos 4, nesse caso vai me dar 4 menos 4, 0, vai ficar menos 4. Essa é a resposta da nossa quinta questão. Espero que vocês tenham entendido, pessoal, e até a próxima.